Bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aqui as melhores dicas de movimentação no Bloodstrike, tá? E calma, rapaziada, eu sei que muitos de vocês me acompanham por conta do Warzone Mobile, mas eu recomendo que vocês assistam até o final, porque tem muita dica que eu vou falar que vai funcionar muito bem no Warzone Mobile. E eu tô falando isso porque eu já joguei o MW3 e já joguei o Warzone 3, e o único jogo mobile que tem a movimentação mais próxima daquele jogo é justamente o Bloodstrike. Então eu recomendo que vocês assistam até o final e, se possível, joguem o jogo, porque quando vier essa mudança para o Warzone Mobile, muitos de vocês nem vão perceber, tá? Porque é muito parecida. Enfim, manos, eu espero que de alguma forma esse vídeo ajude vocês, então sem enrolação, bora para as dicas. Bom, manos, chegamos aqui na sala de treino. Podem ver que os botões de movimentação já estão totalmente visíveis para ficar de fácil entendimento. Começando aqui pelo mais básico possível, tá? Que, mano, esse aqui é o básico de qualquer jogo. Que é, mano, o strafe, rapaziada. Isso aqui é o básico e tem gente que erra. Que é o seguinte, para você fazer o strafe, nada mais, nada é do que você fazer isso aqui, esse movimento lateral. Ó, e eu quero que vocês prestem atenção no analógico, que eu tô fazendo ele totalmente lateral. Eu não tô fazendo assim, ó, puxando para frente e nem para trás. Eu tô totalmente lateral. E para que serve isso? Digamos que você tá aqui atrás de um cover, né? Finge que esse boneco e esse papelão aqui seja o cover, e você quer ver uma informação de alguém. Você faz isso aqui, ó. Tá entendendo? Na câmera do seu inimigo, isso aqui vai ser muito rápido. Tipo, ele mal vai te ver. Obviamente que você também não vai se jogar assim na frente, né? Você tem que fazer isso bem curto. E você tá aqui, ó, pegando informação, vendo o seu inimigo, tá? Eu sei que tem muita gente no celular que joga só TPP e às vezes não sabe como funciona o strafe na primeira pessoa. E ela funciona dessa maneira, ó. Você tá aqui, ó, strafando. Movimento lateral. E como que você domina esse movimento lateral de forma mais simples e rápida? Primeiro, você vem aqui nas configurações, controles, e começa a praticar no analógico fixo, tá? E como funciona esse analógico fixo? Ele simplesmente vai ficar fixo, ele não vai se mover. E se você apertar com o dedo do lado de fora, ele vai movimentar a câmera, tá? Ele não vai funcionar. Eu tô apertando fora do analógico e não tá acontecendo nada, porque ele tá fixo. E quando você tem um analógico fixo, fica muito mais fácil de você fazer essa movimentação lateral, tá? Então recomendo demais aí que vocês treinem isso. E é difícil, tá? Você configurar o analógico, porque não pode ficar muito grande e nem muito pequeno. Ele tem que ficar exatamente do tamanho do seu dedo. E bom, dando continuidade aqui sobre o analógico, também é muito importante que vocês configurem o sprint tático, né? Então bora lá. Essa aqui é a minha config de sprint, tá? Eu deixo ele no mínimo possível para que quando eu movimente o analógico para frente, o boneco comece a andar no sprint tático, tá? E é muito importante você deixar assim, porque a movimentação do jump shot depende muito do sprint tático, então vocês têm que se ligar nisso, tá? E agora eu acho que é a mecânica principal do jogo, né, que é o slide cancel. Não tem muito segredo, tá? Mas antes de começar a falar sobre ele, eu tenho que mostrar para vocês a minha configuração de agachar e slidar, né? Tô aqui, ó, no modo de jogo, na aba movimento. Vocês podem ver ali que o meu botão de agachar, eu utilizo ele no segurar, tá? Aqui no Bloodstrike eu prefiro usar segurando. E aqui um principal, rapaziada, o mais importante, que eu vi que tem muita gente que reclama que o boneco fica agachado após terminar o slide ou fechar o ADS. E por que isso acontece? Isso acontece porque você deixa essa opção correr, cancela, agachar desligado. Você tem que deixar ligado, tá? Quando você terminar essa animação do slide, ele já vai levantar. Deixar desligado, você vai ter que fazer isso manualmente. Bom, manos, e vocês também devem ter percebido que o meu botão de slide, ela fica naquela parte aonde as pessoas movimentam a câmera, né? Só que eu movimento aquela parte com o giroscópio. Só que aqui no Blood tem uma opção muito boa que dá para você movimentar a câmera apertando os botões de movimentação. Então eu deixo ativada essa daqui, ó, roda a câmera com o botão de agachar. Ou seja, se eu clicar o botão e segurar, eu consigo mover minha câmera com o botão pressionado. Mesmo eu usando com o giroscópio, às vezes eu gosto de fazer alguma jogada mais rápida, eu utilizo essa mecânica de você pressionar o botão e girar a câmera, tá? Eu só não uso ela no botão de
pulo, que pra mim eu acho que não tem tanta necessidade. Mas enfim, se você joga com 2 dedos e deixa os botões de movimentação naquela área, é importante que você ative essas duas opções, tá? Para você movimentar a câmera enquanto pressiona o botão de movimentação. Enfim, chegamos aqui de novo e, mano, o slide é bem simples, tá? Você aperta e cancela apertando novamente, tá? Ó, apertei, cancelei. E como que você usa ele da melhor maneira, tá? Você slida e conta 2 segundos, tá, rapaziada? Ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E dessa forma você faz um proveito muito melhor do slide cancel, tá? Por que eu tô falando isso? Tem muita gente que fica spamando muito rápido o slide e ele acaba travando. E às vezes você nem sai do lugar, ó. Você tá fazendo tão rápido que o boneco praticamente ele nem vai sair do lugar, fazendo com que você se torne um alvo muito fácil. Só que o slide curto, ele também tem uma função muito boa, tá? Que é o seguinte: imagina-se que esses dois bonecos aqui sejam um muro, tá? E ali é o seu inimigo. E você quer pegar uma informação. Lembra do strafe? Então, você pode usar o slide cancel como strafe. E para isso você usa ele curto, tá vendo, ó? Slidei curto, olhei, voltei, slidei curto, voltei, slidei curto, voltei. E dessa forma você consegue ver o que o seu inimigo tá fazendo, sem precisar ficar super exposto. Porque se você der o slide cancel longo, olha aqui, você vai ficar no meio do aberto, se tornando um alvo muito mais fácil. Então você pode usar o slide curto para fazer esse strafe. E tem outra mecânica também que eu posso ensinar para vocês do slide cancel, só que para isso a gente precisa aprender como usa o jump shot, tá? E eu vou mostrar agora para vocês. É o seguinte, mano, nessa nova atualização que teve do Blood Strike, né, recente, eles tiraram uma função de movimentação que era o seguinte: antigamente quando você pulava, você controlava o pulo pela câmera, né? Você virava no ar e o boneco ia para frente aonde você tava mirando. Agora essa mecânica foi totalmente removida e agora tá exatamente igual no Warzone de PC, tá? O Warzone Mobile também, ele funciona dessa maneira. E como você usa esse jump shot da melhor forma? Primeiramente, você tem que ter configurado lá o sprint tático que eu falei para vocês, para o boneco pular uma distância maior, ó. O que acontece? Se eu tirar o sprint tático, olha como vai ficar horroroso o jump shot. Ó, eu tirei o meu sprint tático, eu deixei ele bem longe do analógico. Então, para mim usar o sprint, eu tenho que fazer um baita de um esforço. Mas a intenção aqui é mostrar para vocês como o jump shot fica horroroso sem o sprint, tá? Ó, vocês estão vendo que ele pula quase nada? Ó, mano, isso aqui é muito fácil, tá, rapaziada, de você morrer. Tipo, dificilmente você vai quebrar a mira de alguém fazendo isso aqui, ó. Então você tem que ir lá nos controles e, mano, configurar o sprint da maneira que fique melhor para você, tá? E eu faço isso aqui, ó, eu deixo tudo no mínimo, puxo para baixo, aumento de novo. E dessa forma, qualquer movimentação que eu fizer para frente, ele já vai acionar o sprint tático. É como se fosse um sprint automático. E olha como o jump shot melhora. Tá vendo? E você tem que trabalhar esse jump shot, rapaziada. Digamos que você quer matar esse cara. Aí para você fazer um jump shot muito bom, você tem que olhar para frente, olhar para o ponto futuro, onde você quer cair, pular e virar. Beleza? Não faça esse daqui, ó. Não faça esse movimento lateral pulando. Você tem que olhar o ponto futuro e se jogar para lá. Beleza? E para fazer isso, é interessante que vocês tenham uma sensibilidade de câmera média para alta, beleza? E agora, rapaziada, vou ensinar um combo muito bom para vocês utilizarem o slide cancel e esse jump shot, tá? Que é o seguinte: você vai slidar, cancelar e fazer o contrapé. Ó, slidei, cancelei, contrapé. Slidei, cancelei, contrapé. Isso aqui quebra muita mira do cara. Só que para quebrar a mira nesse jogo, rapaziada, você tem que estar numa distância, pelo menos dessa distância aqui, ó. Se você tiver dessa distância, você não vai quebrar a mira dele, tá? Porque a assistência de mira é muito forte e ela vai grudar. Nessa distância ela gruda muito. Então, se você tiver nessa distância, você slida, cancela, contrapé. Beleza? Uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum, rapaziada, que é uma mania muito feia e muita gente tem, inclusive eu também tenho, tá? Que é o seguinte: as pessoas façam isso aqui, ó, slida e pula. Mano, não faça isso. Isso aqui é muito feio, mano. Você perde muito espaço
fazendo isso. E por que que eu tô falando isso? Ó, digamos que você tem um cara aqui, né? Aí você vai fazer essa movimentação do slide pulo, beleza? Digamos que você vai querer quebrar a mira dele de novo. Para você fazer esse outro pulo, você já não vai conseguir, porque no Blood Strike você não consegue ficar spamando o botão de pulo. Existe um delay, tá? Para você dar o segundo pulo. Então, quando você fica slidando e tentando cancelar com pulo, você elimina um jump shot que poderia ser muito útil na sua gameplay. Então, é muito importante que você cancele o slide com o próprio slide, tá? Não fique cancelando o slide com o pulo. Não faça isso que eu tô fazendo aqui, ó. Não faça isso. O que que você tem que fazer? Você tem que slidar, cancelar e pular. Slidar, cancelar, pular. Slidar, cancelar, pular. Beleza? Se você fizer o slide pulo, você não vai conseguir fazer essa movimentação. Então você vai perder muito espaço e mecânica. Bom, outra movimentação que vocês podem estar utilizando. Digamos que aqui está o seu inimigo, ele está vindo na sua direção e você está indo na direção dele. E por acaso vocês se passam assim, né? O que você pode fazer? Você pode fazer o slide costas, beleza? Só que, mano, vocês tem que tomar muito cuidado com esse slide costa. Porque, mano, eu já matei muito cara fazendo esse slide da maneira errada. O que acontece? Quando você dá as suas costas pro seu inimigo dessa forma, você perde ele de vista, né? Porque, ó, você slidou. Nesse período que você tá virando, ele pode fazer alguma movimentação que você não tá esperando. Então, manos, muito cuidado na hora que vocês utilizam essa movimentação. E bom, outra dica também muito importante: não fique spamando o slide cancel a todo momento, rapaziada, porque se você ficar slidando a todo momento, o boneco cansa, tá? Outra dica muito importante: quando vocês estiverem passando por um terreno de relevo, evitem o slide cancel, tá? Porque pode acontecer de vocês dar um dead slide, que o que acontece? O boneco vai tipo travar no chão. E o dead slide, ele também acontece quando você fica spamando o slide muito rápido, né? Ó, ele tá vendo que ele vai dar umas travadas? Isso aqui é dead slide. E isso tá acontecendo, rapaziada, porque o boneco tá perdendo momentum, como se fosse uma estamina, sabe? Que nem o jump shot, ó. Se eu ficar spamando, ó, ele vai pulando e vai ficando um pulinho mais fraco. Isso se chama momentum. E, mano, completando aqui o slide, você também pode fazer um slide lateral, né? De maneira mais longa. Digamos que o inimigo tá aqui na sua frente, você pode fazer esse slide e mira, igual no COD Mobile, sabe? Você slide a mira, sem segredo, mano, ó. Slide a mira, cancela. Aí nesse caso, você nem precisa cancelar o slide, tá? Você pode fazer a mira que o boneco cancela pra você. Outra movimentação também que vocês podem combar junto com o jump shot é isso aqui, ó. Digamos que você bateu de frente com o seu inimigo, né? Você slidou e bateu de frente com ele, você pula pra trás, porque aí você abre um ângulo maior, tá? Agora que o pulo tá no analógico, você consegue sobressair dessas situações mais fácil, né? Antigamente o boneco ia lá pra frente e você perdia o seu oponente de vista, né? Então agora tá muito melhor de você fazer isso sem perder sua mira. Só que aqui é uma movimentação bem simples, tá? É só para vocês não perderem a mira. E outra coisa muito importante, rapaziada: não adianta você ficar spamando movimentação se você não tem mira, tá? Eu vejo muita gente fazendo muita firula, fazendo isso aqui, ó. E a mira do cara toda perdida, ó. Isso aqui, rapaziada, não vai te ajudar em nada, mano, se ficar fazendo isso assim, ó, de forma aleatória. O jeito certo de você movimentar é sempre posicionando o crosshair no seu inimigo, porque a função principal de um jogo de tiro é você matar o inimigo com tiro. Você não vai fazer isso aqui, ó. Você não vai dar um slide no seu inimigo e vai quebrar a perna dele, né? Então, qual é a maneira certa de você ficar se movimentando? Sempre, ó, prestem atenção no crosshair, tá? Que é esses pontinhos do hip fire. Sempre mantenha o crosshair seguindo o inimigo dessa forma aqui, ó. Prestem atenção, ó. Tô sempre posicionando minha mira no meu alvo, sem perder minha mira, ó. Se eu ficar fazendo isso aqui, ó, de forma aleatória, olha isso aqui. Como que eu vou matar alguém fazendo isso? E eu nem sei onde tá minha mira. Eu tenho que, ó, eu tenho que sempre manter um tracking do meu crosshair no meu inimigo, pra quando você realmente precisar atirar, você já vai estar pronto, ó. Que é isso aqui, ó. E sempre treinando aquela movimentação slide cancel mais o jump shot, tá?
Enfim, manos, essa aqui foi as dicas de Blood Strike. Tentei focar no principal, tá? Nas movimentações que realmente vão te oferecer algum benefício. E, mano, vai treinando, tá? Não é difícil, tá? É bem fácil, só que para isso você precisa praticar. E no começo é normal vocês morrer, não fique frustrado por morrer, é normal. E muito dessas dicas, tá? Elas funcionam também no Warzone Mobile quando ela tiver o slide cancel, mas enquanto não chega, a gente vai treinando aqui no Blood Strike, tá? Enfim, manos, eu espero que tenha ajudado vocês. Vou ficando por aqui, até a próxima.